A paz do Senhor e uma boa noite, que sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos ver duas aulas, porque nós estamos chegando na semana do Natal. Muitas coordenadoras estão com programação muito apertada e as que puderem fazer a programação do nível 4, podem fazer, podem passar no WhatsApp ou podem colocar aqui no grupo, tá? Seja bem-vinda, irmã Eliane. E eu corrijo, coloco no grupo para que todas vejam, talvez até a ideia já é diferente, tá? Nancy e Eliane, sejam bem-vindas. A igreja de hoje é a Filadélfia. Eu estou já com os moldes prontos aqui. Assim que terminar, já coloco. E a de Laodiceia. São duas igrejas que faltam. Então, eu vou dar elas duas hoje, tá bom? A de Filadélfia, como eu sempre digo, essa partezinha tá na primeira publicação, né? No primeiro álbum, no álbum número 1, tá? Então, a de Filadélfia, nós temos dois recursos. A chave de Davi, eu fiquei parada porque a internet caiu. A chave de Davi e a porta aberta, né? Eu fiz uma coroa e algumas nuvens em molde vazado. Tanto fiz em vazado como eu fiz ela por cima, tá? Porque quando a gente recorta, se a gente recortar do meio da nuvem, aí fica aquele buraquinho, fica o vazado. Então, quando a gente pinta no vazado, ela fica uma pintura cheia, né? E quando a gente pinta com a parte recortada, aquela partezinha da nuvem, então vai ficar uma parte branquinha no meio e azulado na volta, tá bom? Então, a igreja de Filadélfia, Jesus, ele se apresenta como santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, tá? A chave de Davi era uma chave antigamente, no tempo do rei Davi, que essa chave abria as portas. Ela era tida como um símbolo, era como se fosse uma assinatura do rei, né? Aquele que chegasse em qualquer lugar com aquela chave, ele tinha as portas abertas, tá? Então, era uma chave que era muito importante. E Jesus, ele se apresenta assim, aqui em Filadélfia, como aquele que tem a chave de Davi. Quer dizer, ele tem a chave que abre todas as portas. Não importa a dificuldade, não importa o que nós estamos passando, né? Mas ele tem a chave. E como é que essa chave funciona? Na oração, né? Nós oramos e o Senhor abre todas as portas, aquelas portas que estão fechadas. Tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, viu? Então, a chave de Davi é um símbolo poderosíssimo, tá? É um símbolo que no Antigo Testamento ele era tido como a chave que abria as portas, né? E Jesus, ele usou esse símbolo, né? Essa significação, esse exemplo, para que nós entendêssemos e para que a igreja de Filadélfia entendesse que ele tinha poder, tá? Ele tinha poder de abrir e de fechar. E ninguém, quando ele abrisse, ninguém podia fechar. Mas também quando ele fechasse, ninguém podia abrir, né? É o que aconteceu na Arca de Noé. Ele fechou por fora e ninguém conseguia abrir, né? Então, o Senhor é aquele que faz essas coisas. Então, ele se apresentou para a igreja de Filadélfia dessa forma, tá bom? Então, a igreja de Filadélfia foram os moldes que caiu. A igreja de Filadélfia, ele disse: eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, tá? Então, o Senhor, ele colocou uma porta, né, diante de você.
uma porta aberta. Uma porta que ninguém vai fechar, ninguém pode fechar, né? Porque foi o Senhor que colocou. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é muito importante, não é? Porque como é que a gente guarda a palavra? A gente lendo a palavra, né? A gente tendo conhecimento da palavra. Como é que a gente vai guardar uma coisa que a gente não tem conhecimento? Não é isso? Então temos que ter conhecimento da palavra para que nós possamos guardar. Porque eu tenho um exemplo bem dentro mesmo, bem próximo a mim, né? Minha mãe, ela foi uma grande pregadora do Evangelho. Mas nos últimos dias de vida dela, ela ficou sem visão por causa da diabetes. Mas ela ainda pregava em grandes congressos. Por quê? Porque ela tinha a palavra guardada no coração, que é a mente, né? Quando a Bíblia fala coração, está falando a mente, né? Então ela tinha a Bíblia já gravada. Então ela não tinha dificuldade, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver a palavra, mas ela pregava grandemente. Em todos os congressos que ela foi convidada, nunca deixou de ir por causa da falta de visão, porque ela pregava a palavra, porque ela tinha o conhecimento da palavra, né? Então, isso é o que diz aqui. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que eu sempre mostro a vocês como Jesus se apresenta e as falhas da igreja. Então, a igreja de Filadélfia, ela não teve falha, tá? Ela não teve falha, ela não teve crítica da parte do Senhor, né? Então, aqui, Deus só dá para ela um conselho. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa está ali, é porque a coroa já é pronta, minha coroa, é aquela coroa de festa que eu já mostrei a vocês, né? Então, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a coroa também nós podemos mostrar a coroa, né? Para que ninguém tome a tua coroa, para que a tua coroa fique guardada, não é? Que esta porta que o Senhor abriu, que ela leve você até a sua coroa, viu? Então, aqui, aí diz, e ao vencedor, quer dizer, agora vem o prêmio. Ele já deu um conselho para a igreja, porque a igreja não tinha críticas, não tinha falhas, né? Então ele só aconselhou, fez um conselho, e agora ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Coisa maravilhosa, né? Ele vai colocar, vai gravar sobre aquele que vencer o nome de Deus, né? Vai gravar também o nome da cidade, a Nova Jerusalém, e vai gravar o próprio nome. Quer dizer, aquele que vencer vai ter 3 nomes gravados, né? O nome de Deus, o nome do Filho e o nome da cidade. É muito interessante a igreja de Filadélfia, tá bom? A igreja de Laodiceia é uma igreja, a última igreja. Essa aqui é a 6ª, né? A de Filadélfia. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. No envelopezinho que eu fiz, são 2 folhas inteiras de EVA, né, coladas. Aí coloquei a fita para que fizesse a alcinha, né? E atrás eu coloquei o número da igreja, a igreja número 6, a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque quando a gente ministra, eu passei por essa experiência, e quando a gente ministra que termina, que vai guardar os visuais, a gente não sabe quais os visuais daquela
daquele envelope. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei em cada um, tá entendendo? No cantinho, bem pequenininho, um número. Então, esse 6 eu sei que é do envelope 6. Não precisa nem olhar o que é que tá escrito lá no envelope. Eu já sei que é desse aqui, tá? Ó, a chave de Davi. Tá vendo? O 6. Então, o 6 vem para cá, para a igreja número 6. Porque é da igreja de Filadélfia. Tá? E fica mais fácil de vocês guardarem. Tá bom? Sejam todas bem-vindas, viu? Aqui é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que foi chamada a atenção por Jesus. Ela foi chamada a atenção, né? A última igreja, a igreja número 7. Jesus se apresentou a essa igreja como estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, ele estava dizendo que ele era o Eterno, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Quem dera, né? Que Filadélfia fosse frio ou fosse quente. Mas não era, tá? Filadélfia era uma igreja, não é? Assim porque és morno. Se não era frio e não era quente, era morno, né? Então, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, né? Então, o Senhor não quer que você seja morno, né? E não quer que você seja frio também, tá? Então, se você é um crente frio, tá faltando alguma coisa, né? E se você é um crente morno, o Senhor pode vomitar você da boca dele, né? Então, aqui. Aí tem agora o conselho. Aqui é a falha da igreja. A igreja não era fria e não era quente. Ela era morna, né? E o Senhor disse que poderia vomitar. Então, ele se apresentou como o Eterno para a igreja. Ele já mostrou a falha. Agora ele vai dar um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, né? Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Aí pode colocar as crianças também de vestiduras brancas, tá? A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aí o colírio eu fiz com um vasilhame de cola, que já tinha se acabado, coloquei o olhinho e coloquei o nome colírio dos dois lados, tá? Pronto, o colírio, né? Para que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Porque Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que lhe guarda, lhe protege, não é? Se for preciso, ele mata por amor de você, né? Então, é isso que ele diz aqui também. Então, ele quer que a gente seja para com ele, como ele é para conosco, fiel, verdadeiro, né? Aqui, aí ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo, e com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essas são as 7 cartas, tá? Vocês podem fazer, se vocês quiserem mudar alguma coisa, pode mudar, não tem problema nenhum,
não é? Porque cada um vai adaptar o seu visual àquilo que às vezes tem em casa, né? Às vezes tem coisas que eu fiz só para mostrar a vocês, mas que eu gosto de usar alguma coisa assim que eu tenho em casa, como a pedrinha branca, né? Usar a própria pedrinha, como o maná, que eu usei o algodão. Então, coisas assim, você pode pegar da sua casa alguma coisa e colocar na ministração, tá? Sem ser o visual, mas uma coisa que você possa levar como parábola, não é? E mostrar, e a criança e a igreja vai entender. Porque quando eu ministrei esse assunto lá em Capinópolis, os irmãos os líderes, né, vieram conversar comigo e disseram, mas a Neide é interessante, porque não é só a criança que entende. O adulto também ele entende perfeitamente coisas que a gente vem pregando e eles não entendem. Mas quando eles verem um visual, quando eles olham, aí eles levam para a palavra e entendem melhor a palavra. Então, que Deus abençoe vocês, tá? O de Laodiceia também é a mesma coisa. Tá lá no álbum número 1. E daqui a pouquinho eu tô colocando para vocês os moldes, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Tenham um Feliz Natal, né? Um final de ano abençoado. E em janeiro nós estaremos voltando com o nível 5, tá? Ainda não está decidido que matéria nós vamos dar, mas acredito que até próxima semana já está tudo certinho, tá bom? Me perdoem alguma coisa e é muita coisa que a gente se envolve e muitas vezes fica a desejar em alguma coisa. Mas o Senhor, Ele é sabedor de tudo, né? E vocês façam um bom proveito, que sirva para vocês as lições que foram dadas até agora, tá? O que vocês puderem fazer nessas semanas que nós não vamos ter aula, façam, coloquem, tá? Para mim dar nota, para a tia Marjorie dar nota, e para que a gente entre janeiro no nível 5, já com tudo em dia, tá bom? Um beijo para vocês e que Deus abençoe a cada uma.